Estudo sobre a água fluidificada, pensamentos e palavras. A água é um dos mais receptivos dos 4 elementos. A ajuda que se pode obter da água fluidificada vem sendo descrita desde a antiguidade, bem como influência de outros tipos, dos quais nós poderíamos aqui mencionar a música, o passe, os nossos desejos. Em que sentido? Veja, quantos de nós já não ouviu alguém dizer assim: fulano está doente porque rogaram praga nele? Ou então, quando nós nos referimos popularmente ao famoso olho gordo, né? Ou ainda misturando mais os assuntos, mas sem perder o tema, quem nunca ouviu dizer acerca da força da oração das mães? De forma grosseira, o princípio é o mesmo. Obviamente, em todos os casos, é necessário que se observe as peculiaridades de cada um, né? É necessário que haja a culminância de uma série de fatores no seguinte sentido. O que nós queremos dizer é que, por exemplo, é possível que se chegue a uma cura do corpo físico através da água fluidificada? Sim, é possível. É possível que se chegue à cura, inclusive sem a água fluidificada, através de um exercício de mudança, de reforma íntima, por exemplo. Então, o que nós queremos dizer é que é necessário que haja merecimento, é necessário que haja essa reforma, mudança, é necessário sim que se tenha fé. Não digo nem no sentido religioso da fé que cada um professa, mas da fé no sentido de crer, né? É necessário que a pessoa, por exemplo, que está fluidificando a água ou que está aplicando o passe, muito embora não o faça sozinha, né? Claro que nós temos o concurso dos espíritos superiores, sem os quais não se daria o processo, né? Mas é necessário sim que se tenha postura, que se tenha o pensamento elevado, que esteja ali naquele momento realmente desejando todo o bem, todo o amor para aquele irmão, né? E não com a cabeça no jogo do Corinthians, na novela, na conta que tem para pagar e tudo mais. Então, é necessário uma série de fatores. Lógico que sabendo disso, a espiritualidade nos ampara de forma a amenizar os nossos erros, de forma a amenizar a nossa interferência ruim, né? Então, eles, grosseiramente, eles filtram, né? Dão uma melhorada nesse nosso trabalho, né? Há alguns anos atrás, um cientista, pesquisador e cientista japonês chamado Dr. Masaru Emoto, ele realizou uma pesquisa, né,
muito interessante, embora não aceita pelos mais céticos e inclusive pelo meio científico. Ele constatou através de uma experiência que ele realizou, que consistia em naquelas plaquinhas que, bom, pelo menos, ao menos em filme, né, eu creio que todos já viram, onde se pinga amostras de agentes biológicos, né, que a gente vê, eles colocam naquele recipiente e dali põe no microscópio a amostra para análise. Então, ele pegou uma quantidade mínima de água e colocou essa água controladamente numa câmara, uma espécie de câmara frigorífica que eles fizeram, para que se pudesse estudar e fotografar a molécula sem que ela descongelasse, né? Então, eles congelaram essa água e fotografaram, né? Usaram lá um microscópio de campo escuro que favorece o registro, né, da amostra, né, a fotografia da amostra. Então, ele fotografou essas amostras após elas terem sofrido influência do pensamento e da palavra. Então, eu vou citar só algumas para que não mais coisas a serem ditas, para que nós não não fiquemos presos aqui nesse ponto, né? Então, eu não vou citar todas, mas para quem quiser, é só procurar na internet, que aparece bastante coisa interessante, é legal para aprofundar, né? E aí, ele constatou, colocando esse recipiente com água e deixando essa água, perdão, exposta ao som da voz de Adolf Hitler. E depois ele examinou essa amostra. A amostra estava completamente escura, distorcida, ela se formou ali, se multiplicou de uma maneira desordenada, né? E deixou também, fez isso também com uma amostra que recebeu a oração, essa água recebeu uma oração de um monge, um monge zen budista. E essa água, essa molécula desta amostra de água, ela estava maravilhosamente bela, era quase que uma flor. E curioso porque a molécula, sem essa interferência de força-pensamento, de áudio e de palavras e tudo mais, ela é plana, vocês vão poder ver as imagens, ela é plana, ela não possui as pontas detalhadas como que uma renda, ela é completamente retilínea, né? Então, lembra um octágono, né? Bem aparadinho, bem lisinho. E ele foi percebendo que o meio em que era colocada a água, as coisas que essa água era sujeitada, como o caso recebeu a oração do monge, a outra água ouviu, ficou escutando, né, a voz de Hitler, e assim ele deu andamento no seu estudo. Em algumas amostras foram coladas palavras no frasco dessas amostras. Então, como eu falei para vocês no começo, era um pesquisador japonês e ele colocou a palavra arigato, que é obrigado, né? Muito obrigada.
na palavra. E o obrigado, gente, tem um poder incrível e a gente quase não usa, né? Ficou maravilhoso. E assim ele foi dando andamento numa pesquisa belíssima que mostra a influência da palavra, da voz. E usou também, um pouquinho mais à frente, a influência da música. Então, uma amostra de água foi colocada ao som de um heavy metal bem, né, pesadão assim. E uma outra amostra foi colocado ao som de música erudita. E a amostra do heavy metal sofreu uma mudança disforme, assim como todas as palavras que eram ódio, tristeza, rancor, mágoa, e assim como o contrário também, como todas as palavras muito obrigada, amor, paz, alegria e todas as palavras boas, né, bons adjetivos, sofreram influência e ficaram belíssimas. Um pouco mais à frente, ele usou a amostra de arroz japonês, que é aquele, eles normalmente usa-se o costume de cozer esse arroz em água fria, né? Não sei se ainda hoje é feito, mas era feito assim. E dessa forma ele procedeu. Então, um arroz ficou com a água e recebendo palavras positivas, emanações positivas. Enquanto que a outra amostra ficou recebendo emanações negativas. Após 3 semanas, o arroz que estava recebendo essa emanação negativa estava podre, preto, e o outro ainda não. Então, veja o tamanho da responsabilidade, né? A gente falou da condutividade, da receptividade da água, e a gente esqueceu só de dizer, de observar o seguinte: o nosso organismo, mais de 70% do nosso organismo é composto de água. Nosso cérebro é composto em 75% de água. Nosso sangue, 81%. Os pulmões, 86%. Então, se a gente parte dessa premissa, desse princípio, de que nós podemos influenciar, né, esse elemento, e esse elemento estando dentro de nós, né, que tipo de molécula nós queremos em nós? Aquela que é positiva, né, que é bonita por ser positiva, por ser alegre, né, por falar coisas boas, por falar de Jesus? Ou será que a gente quer aquela do arroz podre, né? Esse fato que se deu com o Dr. Masaru Emoto é um fato recente, né? Entre aspas, a gente está falando aí de uns, eu não sei a data exata, agora não me ocorre, mas cerca de 4 anos, 5 anos, né? E na Revista Espírita de 1864, nós já tínhamos relato dos efeitos da música, por exemplo. Perceba que o estudo moderno do Dr. Masaru já era observado por Kardec. Nessa revista, ele nos conta alguns episódios que ocorreram ilustrando essa questão da influência musical,
em que eles testaram colocando música em um presídio com o intuito de acalmar os detentos. Então, colocaram música para eles e aulas depois, né, de música, e tiveram um resultado que foi lá registrado na revista muito positivo. E houve uma mudança de comportamento nos detentos. Não só eles ficaram mais calmos, né? Como para não perder essa oficina de música, né? A qual eles passaram a ter acesso, e se caso eles tivessem alguma advertência por mau comportamento e tal, eles perderiam esse benefício. Era tão prazeroso para eles que eles começaram a se comportar melhor a fim de não perder esse privilégio, né? E ainda na mesma revista, ele nos relata também um caso ocorrido num hospício, em que eles viram um louco, né, completamente descontrolado, gritando, se debatendo, se machucando, rolando no chão, quando surge uma voz. E essa voz belíssima cantava, não era vista a pessoa, né? Mas já se fazia ouvir, e ela se aproxima cantando o romance de uma ópera de Otelo, é o romance de Desdémona. É uma música, é uma ópera de Otelo, né, de Shakespeare, se não me engano. Bom, enfim, até depois eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês escutarem, e eles descreveram com a beleza absurda daquela música, que a própria pessoa que ali estava, né, e que depois ajudou aí a relatar os fatos, diz ter se emocionado com a situação, porque ele começa a ouvir o louco, né, descontrolado, começa a ouvir a música e se envolve com a música, e vai se acalmando e vai serenando, até que ele cessa o ataque. Então a música influenciou ele, né? E na revista espírita, eles nos falam realmente da influência da música, que é o que aconteceu aí com os cristais de água do Dr. Massaro, né? Ele dá mais um exemplo ainda de um caso onde eles caminhavam num local lá ermo, né, afastado, e eles veem uma cabana, né, assim, simples e tal, e vem um casal e 3 crianças, se não me engano, e um dos meninos tá no chão, né, completamente alheio ao mesmo, e como eles chamam na época, o garoto sofria de cretinismo. É a classificação, né, a nomenclatura que tinha na época. Então ele tinha ataques constantes e vivia num mundo assim paralelo, rolava pelo chão e nada tinha para oferecer, não participava de nada, né? E o pai falou que colocava músicas para ele quando ele estava nervoso, que cantava canções para ele e tal. E anos depois eles passaram de novo por esse local e o rapaz estava muito melhor, né? E aí eles são, é dito a eles que foi efeito da música, né? Ainda nesse tema
da água fluida e tudo mais. Para quem quiser ainda se aprofundar mais, a gente pode estar lendo o livro dos médiuns de 130 a 131, né? Então, como coadjuvante, né, nos tratamentos, é lógico que a gente nunca deve abrir mão do tratamento médico, mas manter, né, como auxílio, né, a água traz para nós o concurso dos espíritos benfeitores, né? Como a gente pode lembrar, uma outra passagem sobre o tema está no filme Nosso Lar. Para quem assistiu, vai se lembrar quando o André Luiz, já desencarnado, magnetiza a água que se encontra na cabeceira do então marido, né, de sua esposa, que estava padecendo moribundo, e ele bebe daquela água durante toda a madrugada, e no dia seguinte ele está restabelecido, né? Aí se encontra o fator, né, mencionado no início, da questão do merecimento. É óbvio que, ainda que havendo concurso dos bons espíritos, se não há merecimento, não há como haver cura. E ainda que haja cura, não havendo mudança do que causou no encarnado a doença, ela retorna, né? Bom, à medida que a gente vai, né, que o conhecimento científico avança, nós somos chamados à responsabilidade de uma forma mais profunda, né? O que era sabido de maneira subjetiva, a cada dia vai se tornando mais concreto. Embora já fosse aceito, conhecido e aceito, né, em vários meios, sejam religiosos, filosóficos, em algumas culturas, e é claro, passado através das gerações, nesse tempo em que se executam pesquisas, estudos, estas verdades, elas vão se tornando mais fortes e menos contestadas, né? De forma que nos cabe assumir a responsabilidade que nos pertence. E agora, não só no que tange as nossas atitudes, né, ações, mas também pelo que dizemos, e ainda além, pelo que pensamos. Por tudo quanto desejamos a nós mesmos e aos demais, pelo que sentimos, percebendo que todas essas nuances, né, vamos chamar assim, né, essas nuances do nosso livre-arbítrio influenciam a nós mesmos e aos outros. E dessa forma nós influenciamos ao meio, né? Embora obviamente é necessário que nós mantenhamos aí o respeito, né, a todos que preferem manter-se, fechar os olhos ainda, né? Tudo isso, eu acho meio ingênuo nós fecharmos os olhos aos avanços e rotular as coisas como pseudociência, né? São tantos os fatos, né? Recentemente, a Universidade da USP, em conjunto com a Federal de São Paulo, também fez um trabalho que foi elaborado devido às técnicas
manuais já conhecidas, são técnicas semelhantes do passe, semelhantes, né? Que são é o caso do Jurei, que é da Igreja Messiânica, ao Reiki, né? E esse estudo eles fizeram baseado nessa técnica de imposição de mãos e tudo mais. E esse o pesquisador Ricardo Monesi, que é da USP, teve essa iniciativa, né, de investigar os possíveis efeitos da imposição de mãos, porque ele teve uma vivência própria com o Reiki, né? E havia ajudado, isso ajudou ele num período da adolescência dele com uma crise de depressão, né? E hoje ele é pesquisador da Unifesp. E, segundo o cientista, durante o mestrado foram investigados os efeitos da imposição em camundongos, nos quais foi possível observar um notável ganho de potencial das células de defesa contra as células que ficam os tumores. E agora, e aí ele declarou, né? Agora no meu doutorado, que está sendo finalizado na Unifesp, estamos não apenas estudando os efeitos fisiológicos, mas também os psicológicos, né? A constatação no estudo de que a imposição de mãos libera energia capaz de produzir bem-estar foi possível porque a ciência atual ainda não assumiu uma precisão exata sobre esses efeitos, né? A ciência chama essas energias de energias sutis e também considera que o espaço onde elas estão inseridas esteja próximo às frequências eletromagnéticas de baixo nível, explica o pesquisador, tá? Palavras dele. As sensações proporcionadas por essas técnicas analisadas por ele foram a redução da percepção de tensão, do estresse, de sintomas relacionados à ansiedade e à depressão. O interessante é que este tipo de imposição oferece a sensação de relaxamento e de plenitude, e além de garantir mais energia e disposição. Nesse estudo do mestrado foram utilizados 60 ratos. Já no de doutorado foram avaliados 44 idosos com queixas de estresse. O processo de desenvolvimento para realizar esse doutorado foi finalizado no primeiro semestre desse ano, mas a Unifesp está prestes a iniciar novas investigações a respeito desses efeitos e de práticas semelhantes à do Reiki, que foi a que ele usou aí como tema, né? Bom, posto isso, essa parte científica, né? A gente tem na doutrina, em toda a codificação, material maravilhoso de estudo, né? No livro Segue-me, do Chico, tem um capítulo chamado Água Fluida, que fala de um capítulo de Mateus, né? Capítulo 10, versículo 42, em que Jesus diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aí Emmanuel vem nos dizendo assim: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome,
tá? Em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum, né? Ou seja, ele não estava ali falando da generosidade de dar a água ao irmão que passa sede, né? Que sacia a sede do corpo físico. Mas detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra. É como que base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos, substâncias de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações das nossas melhores energias. Era o que eu falei lá no começo, né? A prece intercessória, quando eu citei o caso das mães, né? Chico falava assim que uma mãe, quando ora, arromba as portas do céu. Uma mãe, quando pede pelo seu filho, porque não tem amor que mais dá e que menos cobra do que o de uma mãe, né? Então, às vezes, aí que se junta a confusão toda, onde eu disse que é uma série de fatores, porque é necessário que as partes envolvidas possuam merecimento, né? Então, quando eu peço intercedo por alguém, não só eu tenho que ter merecimento, como o assistido. Mas às vezes a pessoa que pede tem tanto, é raro, tá, gente? Mas tanto merecimento que a intercessão chega ainda que a criatura, entre aspas, né, não mereça. Só que o que ocorre é que ainda que se cure, ainda que fosse o próprio mestre na terra, que estendesse as mãos e curasse, não havendo a mudança, tudo volta, né? Foi o que aconteceu quando ele operou curas relatadas no Evangelho, e após a cura ele disse, vá e não peques mais. Porque o que de ruim havia em nós, seja mágoa, seja uma tristeza profunda, uma insatisfação profunda, causou aquela doença X que foi curada. Só que se o comportamento não se modifica, vai reincidir essa doença, né? Continuando, a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos, que por enquanto escapam à análise da inteligência vulgar, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no íntimo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Olha que lindo. O espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outro e a si mesmo, basta boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o mestre, quando se referiu à água simples, doada em
nome da sua memória reportava-se ao valor real da providência, em benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de suas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor, em forma de bênção, e estará então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Bom, eis aí porquê, né, da água ser oferecida, né, aos que assim desejam um centro espírita. Eis aí o porquê de ser orientado aos que assim desejam que se coloque o copo com água durante o evangelho no lar, né? Por motivos já aí descritos, né, de tantos e tantos anos, o mais bonito, eu acho que do espiritismo, assim, me permitindo falar o que eu acho, é essa atualidade, né, que existe sempre, e isso não é só hoje, aqui no caso do estudo sobre a água, as palavras e os pensamentos, é em tudo, né, os estudos recentes, as provas recentes e as coisas que já eram ditas por Kardec, né, realmente ainda, né, segundo Allan Kardec, certas substâncias como a água podem adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao que servem de veículo ou de reservatório, né? E Allan Kardec nos ensina também que os espíritos, pela ação da sua vontade, podem operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa teoria nos fornece a explicação da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O magnetizador atua sempre assistido por outro espírito. Emmanuel, que nos falou aí esse texto belíssimo, né, que eu li para vocês, também falou sobre a água. André Luiz também falou sobre a água. No livro Nosso Lar, quando disse que a água é conhecida como veículo dos mais poderosos para fluidos, agora atenção, gente, de qualquer natureza, né? Então, isso é tanto para o bom quanto para o ruim, né? Dr. Bezerra de Menezes nos explicou também: a água, em face da constituição molecular, elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que se faz portadora. Olha só. Bom, sobre as técnicas de fluidificação da água, os próprios espíritos fluidificarão nossas águas, né? Seja atendendo às nossas preces, quando nós pedimos, né?
seja durante reuniões de evangelização, reuniões do Evangelho no Lar, seja a cabeceira de nossas camas quando nós estamos doentes. Nossa participação se dá pela fé perseverante que possuímos, pela vontade e pela oração sincera. Os médiuns, com seu magnetismo humano, podem, né, lógico, participar no processo de fluidificação, participar. Para isso, o que fazer, né? Concentrar-se em oração sincera, né? Levar o pensamento a Jesus. E ter em mente que sem ele, sem o plano superior, sem a espiritualidade maior, nós nada fazemos. Então, com pensamento elevado na figura do Mestre, pensando na figura dele, na vida dele, em oração sincera, né? Seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, e impondo uma das mãos sobre o recipiente que contém a água, deixando fluir as energias, os fluidos magnéticos direcionando, né? Mas direcionando pela sua vontade, no sentido de desejar o bem, mas sujeitando-se pela prece à vontade do Mestre. Quanto a questão de vasilhames, né? A garrafa fechada, jarra aberta, não faz diferença. Nenhuma matéria, até onde as pesquisas científicas e espíritas chegaram, é capaz de deter ou de opor obstáculo à transmissão fluídica, não existe, né? A prova disso é que temos os atendimentos à distância e radiações mentais, e onde tantos são beneficiados, né? O material do recipiente também não importa, a cor também não importa. O cuidado que a gente tem que ter, obviamente, é relativo à higiene, né? Tem que estar limpo e isento de qualquer impureza que venha contaminar a água, né? A temperatura da água também não tem a menor importância, né? Essa explicação a gente encontra em Gabriel Delane, que diz que, citando, né, uma passagem aqui, os espíritos têm o corpo fluídico que nenhuma das formas de energia podem influenciar, nem os frios intensos dos espaços interplanetários, que chegam a 273 graus abaixo de zero, nem a temperatura de muitos milhares de graus dos sóis. Qualquer influência exerce sobre a matéria perispirídica. É que este invólucro da alma procede do fluido cósmico universal. Bom, posto isso, desde essa viagem acerca da água que nós fizemos aí, água, palavra, oração, pensamento, ação, né? Foi uma viagem de início em 1800 até os dias atuais, né? Espero que tenha esclarecido aí esse parco conhecimento que essa parca pesquisa, né, desse conhecimento meu aqui possa ter elucidado um pouquinho o tema, as dúvidas acerca desse tema, né? O cuidado de estudo que a gente deve ter, de pesquisa e de estudo, é ter sempre tudo baseado preferencialmente
em Kardec, na codificação e nos grandes pilares do Espiritismo. Entretanto, não é possível que a gente feche, né, os olhos e os ouvidos às novidades aí, né, as descobertas, entre aspas, né, que vem surgindo, né, como o caso dessa matéria da USP que vem sido tão falada, como o caso do Dr. Massaro, que também foi muito divulgado, né, disseminado no meio há anos atrás, quando se deu início. Então é necessário esse estudo, essa pesquisa constante, e um dia a gente vai ter esse conhecimento mais aprofundado, né? Emmanuel deixa claro aí nessa passagem que foi lida, perdão, nessa passagem que foi lida, que realmente o processo que ocorre, né, durante esse trabalho da espiritualidade não vai ser entendido, né, pela inteligência vã agora, né? Há muitas coisas ainda que a nossa inteligência vulgar, nem o mais inteligente entre nós ainda não está preparado para entender, né? E, bom, é isso. Então, vamos pensar que tipo de molécula, né? Que tipo de molécula nós queremos em nós. Essa é a reflexão desse estudo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.